Oi, galerinha, tudo bem? Esse é o Chá com Pera e eu sou a Clara Pera e nós estamos aqui para mais um episódio de Phineas e Ferb. Foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça. Inclusive, eu trouxe isso aqui hoje, que o papo vai ser louco. Senta aí, pega uma pipoca e um chazinho e vambora. Isso aqui é da minha belíssima fase de Harry Potter 2020. Que saudade. Tem algum tempo já que na minha cabeça tava muito esse pensamento de eu quero sair mais, eu quero ter mais experiências e eu quero sair da minha zona de conforto. Só que aí eu parei e pensei, cara, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer essas coisas. Não tem ninguém me parando. Então eu resolvi fazer justamente isso. Sair, andar até uma pracinha aqui perto do meu condomínio, ler um pouco e eu não ia fazer isso, mas eu acabei sentindo na hora que eu precisava. Eu documentei alguns dos meus pensamentos que eu tava tendo na hora. Então, fiquem agora com um pouquinho do que saiu disso. Eu tô aqui fora, pela primeira vez em muito tempo eu tô fazendo a escolha ativa de sair de casa, sair do meu quarto e ver o mundo. E apesar de que aqui seja um lugar mais pacífico, eu ainda me vejo incomodada pelas pequenas coisas, assim, carros passando, pessoas em volta de mim. Eu sinto que muito disso vem sim da minha ansiedade, do meu medo de ser notada e percebida, sabe? É estranho pensar que as pessoas podem me perceber, elas podem me ver, sabe? Às vezes eu queria ser invisível, eu queria que eu pudesse fazer as coisas sem que ninguém me percebesse. Mas essa não é a realidade, as pessoas estão sempre te vendo. E é claro que a ansiedade meio que piora essa sensação, porque você sente que você é mais percebido do que você realmente é. Mas eu acho que isso também vem muito da minha sensibilidade e do fato de eu perceber muito o mundo, perceber coisas que outras pessoas talvez não percebam. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu sei disso. E é por isso que eu tenho que fazer esse esforço. Mas mesmo nesse parque aqui, nessa praça que não tem ninguém, que só tem uns carros passando de vez em quando, é muito mais difícil do que eu imaginei que seria. Tipo, eu vim aqui pra me sentir bem, pra poder sair um pouco da minha toca, sair um pouco da minha visão limitada do meu mundo, que é a minha casa. E poder ver mais coisas, sentir mais coisas e ler um livro. Mas eu ainda me pego analisando muito o que eu tô fazendo e como o mundo pode estar me percebendo. Mesmo que ninguém esteja me olhando de fato, as coisas ainda me incomodam. Mas eu tenho que continuar dizendo pra mim mesma como que você vai ter novas experiências, ter experiências boas que você diz que você tanto quer. Como que você vai ficar mais confortável fora da sua zona de conforto, né? Ficar mais confortável no desconforto se você não der o primeiro passo, que é literalmente sair um pouco de casa e ir pra pracinha, sabe? Mas é uma coisa que eu tenho que manter, porque é fácil você falar, vou fazer isso aqui hoje. E no dia seguinte, se você não fizer nada, vai voltar a ser como era antes. Você não vai evoluir. E eu não sei o quão disposta eu tô a sair de casa assim, com que frequência. Provavelmente não todo dia, mas eu percebo que hoje, por exemplo, eu tava lendo um pouco desse livro e eu não consegui prestar atenção na maior parte do que eu tava lendo, porque eu tava muito preocupada com os meus arredores, eu tava muito preocupada com o mundo à minha volta. Só que eu tenho que colocar na minha cabeça que o mundo não vai parar por minha causa. O mundo vai continuar, os carros vão continuar passando aqui, as pessoas vão continuar passando, vão continuar conversando. Podem
olhar pra mim, podem me julgar, mas eu não posso deixar que isso dite o que eu sou e quem eu sou e o que eu quero. Eu também tenho essa noção de que eu preciso estar bonita, de certa forma, tipo, eu não posso só sair como eu tô. O que tudo bem, você não vai sair de pijama na rua e tal, mas também preciso me livrar disso, porque me atrasa muito e me desencoraja muito, porque se eu ficar me preocupando em sempre me arrumar antes de sair de casa, eu não vou querer sair de casa. Eu vou perder muito tempo. Mas no fim das contas é bom. E eu encorajo todo mundo a fazer esse tipo de exercício também, o exercício de exposição. É bem mais difícil do que parece, mas vale a pena no fim do dia. Algumas coisas que eu pensei depois de gravar esse vídeo. Por que eu tenho tanta dificuldade de sair da minha zona de conforto? E é complicado pensar nisso, porque a gente sempre pensa na zona de conforto como algo em que a gente tá realmente confortável e que a gente se sente bem e tudo mais. Mas não é isso. Porque eu percebi, pelo menos, que em muitos momentos a zona de conforto pra mim não era nada confortável. Então, o que é a zona de conforto no fim das contas? A zona de conforto, na verdade, é uma série de hábitos que nos fazem sentir que a gente tá no controle de alguma forma. Porque a repetição muitas vezes faz o nosso cérebro sentir que a gente tá confortável e que a gente tá seguro, porque tudo que tá acontecendo é como sempre foi, nunca tem nada novo. Mas certa parte de nós quer o novo, quer o menos confortável, porque nós fomos feitos para ter experiências e se aventurar e descobrir novas coisas. Então é como se fossem lados nossos que brigam entre si. Por isso que é muito difícil sair da zona de conforto, porque apesar de você querer ter essas novas experiências, você ainda está preso na repetição, porque você se sente mais seguro assim, você se sente mais no controle, apesar desse controle ser uma ilusão. É mais a sensação de controle do que controle em si, porque a verdade é que a gente nunca tá no controle de nada. E essa é uma verdade difícil de engolir. Mas então, como sair da zona de conforto e da ideia de controle? Primeiro de tudo, e eu sei que isso pode soar muito clichê, mas o primeiro passo é querer. A única coisa que me impulsionou a sair de casa naquele dia foi estabelecer que eu queria com certeza sair da minha zona de conforto e também especificar o porquê. Então, no meu caso, eu pensei, quero sair da minha zona de conforto. Por quê? Porque eu quero estar aberta a novas experiências e também saber lidar com os momentos difíceis, os momentos desconfortáveis e as surpresas da vida com mais eficiência. A verdade é que se você tem uma meta clara, se você tem um porquê, sair da zona de conforto vai se tornar uma tarefa muito mais fácil. Eu também diria que você tem que se atentar mais às coisas, porque, sinceramente, quando se trata de novos hábitos, é você se distrair por um segundo que você já tá fazendo as mesmas coisas de novo e você já tá de volta na sua zona de conforto. Então, tenta colocar mais intenção nas coisas que você faz. Pensa bem antes de agir. Pensa bem antes de entrar no Instagram ou no TikTok. E se você acha que você não consegue controlar esses vícios, tem sempre alternativas como aplicativos ou até configurações mesmo do seu celular que você pode usar para te impedir de ficar scrollando por horas e horas. E outra coisa é que você precisa ser paciente consigo mesmo. Você não vai mudar da noite pro dia. Eu sei que a gente quer sempre melhorar, eu sei que a gente quer se tornar a nossa melhor versão todos os dias, mas nesse processo a gente acaba sendo muito duro consigo mesmo e isso te faz desistir muito mais facilmente. Começa aos poucos, você não precisa fazer tudo de uma vez. Faz pequenas coisas
que te dão um leve sentimento de vitória. Foi como eu fiz nesse dia que eu saí de casa, porque eu sabia que era algo pequeno e que eu já estava desconfortável, mas eu tive que ser paciente comigo mesma e pensar, tudo bem eu estar desconfortável agora, porque faz muito tempo que eu não saio de casa. Isso vai te encorajar a ir cada vez mais e quando você vê, você já vai estar mais confortável fazendo coisas que antes eram praticamente impossíveis para você. Lembra que a vida não é uma linha reta e cada momento conta. Eu acho que a melhor forma de colocar isso é se trate como você trataria o seu melhor amigo, sabe? Toda vez que você começar a pensar essas coisas ruins sobre você e começar a colocar muito peso sobre si mesmo, pensa, será que eu trataria o meu melhor amigo dessa forma se ele estivesse passando pela mesma coisa? Muito provavelmente não. Então seja paciente consigo mesmo. Você não vai mudar de pele. Você sempre vai ser você mesmo, sabendo sair da zona de conforto ou não. Poxa, um dia você pode estar tendo um momento incrível em que você saiu com seus amigos, você se divertiu, você nem se preocupou tanto, nem estava tão ansioso, e no outro dia você pode estar triste, estar deprimido, não tá a fim de fazer nada, sem ânimo. O mais importante sempre vai ser levantar no dia seguinte e tentar de novo. Então acho que essa é a minha mensagem de hoje. Eu acredito que esse vídeo tenha ficado um pouco mais curto, mas a mensagem não perde seu valor. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem se vocês querem ver esse canecão mais vezes aqui. Ele é meio pesado. Como sempre, eu encorajo vocês a comentarem os seus pensamentos e o que vocês acham dessas situações que eu comento aqui, pra gente manter essa conversa e crescer essa comunidade cada vez mais. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal, porque me ajuda muito. E eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo.